Olá, está começando agora mais uma edição do Tricotando com o Milton Vital e hoje vamos tricotar com o Marco Tornelli, que é um artista multimídia. Rolou uma discussão um pouquinho antes de iniciar a gravação sobre qual seria a definição, qualificação do Marco. Músico, designer, cineasta, professor, fez teatro, fez um monte de coisa. Então a gente decidiu artista multimídia, tá bom, né? Eu acho que engloba melhor, né, o conceito. Ó, que legal, a gente vai conhecer um pouquinho mais do Marco já. Marco, vamos pro teatro já. Você fez Legal. teatro? Fiz teatro. Comecei na pré-adolescência e ainda uma coisa mais amadora, né, na escola, grupos de escola. Igreja? Também, cheguei a fazer na igreja também. E aí, com o tempo, eu entrei num grupo um pouco mais profissional. Aí já, quando tinha meus 21 anos, eu fui fazer oficina com o Zé Celso, em São Paulo. E aí, trabalhei no grupo de teatro do SESI também, cheguei a fazer umas peças lá. E aí, deixei de lado o teatro e fiquei só com a música, já estava enveredando para o lado do design. E para o cinema, experimental, aí eu parti para outras coisas também, né? Então deixei o teatro. Que bacana. Me diz uma coisa, teatro você iniciou em Araraquara. Aqui em Araraquara. E aí você foi para São Paulo. Na época que eu estava já em São Paulo fazendo aulas de guitarra, que eu toco desde moleque, desde garoto. E aí aproveitei que estava por lá, falei, bom, vou fazer, tinha aberto uma inscrição para oficina dos excessos, falei, vou fazer essa oficina, né? Você sabia quem era as exceções? Então, já sabia, mas a gente não estava preparado para tudo aquilo, né? Mas foi legal, foi uma experiência bem interessante. Vamos saber. Tá certo. E aí você já se envolveu com cinema? Sim, na época da faculdade, fazia design. E como a faculdade era mais voltada para o design digital, a gente tinha que se preocupar mais com a parte de vídeo, né? Sim. Efeitos especiais, narrativa e até preparação, né, de filmes. Então a gente fazia alguns vídeos amadores, algumas coisas nesse sentido. E aí eu acabei me interessando mais e comecei a escrever alguns roteiros, fazer alguns curtas experimentais, algumas coisas nessa área. Montei o Estúdio 9, que era um grupo de amigos que faziam algumas coisas nessa área de cinema. Mas era uma coisa bem experimental, uma coisa bem tranquila, nada profissional. Você considera uma brincadeira? Ou Uma brincadeira. Brincadeira de gente grande, né? A gente vai se diverte. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá. Que bacana. E você disse no nosso briefing aqui que você foi ou é professor. Como assim? Eu fui professor. Desde os meus 15 anos eu dou aula de música, né? Comecei a tocar um pouco mais novo que isso e aí, para sobreviver, resolvi dar aula de música. Fui dar aula de guitarra, fui dar aula de violão. E mantive essa atividade até os meus 22 anos. Eu sempre trabalhava com outras coisas, mas em paralelo eu sempre dei aula de guitarra, sempre tinha meus alunos ali e trabalhava como professor. Depois eu parei de dar aulas, cheguei a voltar a dar aulas esporadicamente em alguns momentos, mas nada sério assim de voltar profissionalmente, né? Que bacana. Ó, antes da gente falar de música, que eu já senti que o nosso bate-papo, nossa tricotada vai para a área de música. Então, antes vamos falar da área do design. Você é graduado em design? Sim, sou graduado em design com especialização em marketing design. Trabalho na área já desde 2007, ainda de uma forma mais amadora, mas aí eu fui fazer a faculdade. Aí ao longo do tempo eu fui me profissionalizando, abri o meu estúdio. Cheguei a trabalhar com algumas bandas, né? O meu foco principal é o design de capas de discos, né? de bandas. Que bacana. Então eu fui partindo para esse lado, é uma coisa que eu gosto. Aí eu já consegui mesclar as duas coisas que eu mais gosto de fazer, que é design e música. Então os meus clientes eram músicos, a gente conversava de igual para igual, conseguia entender o que eles queriam e aí eu trabalhava focado nisso. Então era o meu foco no estúdio, era esse. Ainda trabalho com isso, mas hoje focado em outras áreas, abriu mais o leque, né, de possibilidades. Então, a parte do design eu estou buscando novos caminhos, ainda experimentando coisas. Vamos ver no que vai dar isso aí. Que bacana. Ó, agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo que eu fiz lá com os nossos amigos que dão suporte para o Tricotando existir. Tá bom? Vamos rodar o vídeo.
Word Game, tudo para o seu videogame. Jogos, acessórios, assistência técnica, lan house e atendendo em 2 endereços. Rua Voluntários da Pátria, 2124, no centro, telefone 3336-7014 e o segundo endereço, Rua 9 de Julho, 2267, na Fonte, telefone 3303-7014. Word Game. Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos teóricos para primeira habilitação, renovação do CNH e reciclagem para condutores infratores. Atendendo na Avenida Brasil, número 367, telefone 3332-3389. Adilson Vital Turismo, viagens aéreas e rodoviárias. Tem Hopi Hari, tem Olambra, tem Porto Seguro, tem praias, tem Natal. Atendendo em 2 endereços. Centro, Rua Padre Duarte, 1174 e Vila Xavier, Avenida Padre Antônio Cesarino, 870. Telefone 3333-9595 e 3333-4806. Galera, tô aqui em frente da Tribus Rock Store, que é uma boutique especializada em moda rock e moda pop. Ó, estamos passando agora alguns produtos e se você quiser conferir de perto, só dá uma passadinha aqui na Galeria Miami Center, que fica na Rua São Bento, 1313. E se quiser dar uma ligadinha, 3331-7201, Tribus Rock Store. Velão Artigos Esotéricos. Aqui você encontra uma grande variedade de muita coisa, gente. Não dá para dizer o que tem. Vocês estão conferindo algumas imagens. E se você quiser ver um pouquinho mais, www.velão.com.br. E se você quiser ver de perto, é só você vir aqui na Rua São Bento, 2018, em frente ao Parque Infantil, ou dar uma ligadinha pelo número 3331-2212, Velão Artigos Esotéricos. Autoescola e despachante Fonte. Aqui você tem todo o serviço de autoescola, com instrutores de ambos os sexos, agilidade, confiança e segurança, e o serviço de despachante, que pode ser licenciamento, transferência de veículo ou renovação de CNH. O endereço fica na Rua 9 de Julho, 1922, no centro, telefone 3336-1054 e o website www.cfcfonte.com. Depilbelly, Centro de Depilação da Samanta. Estética facial e corporal, manicure e depilação. Marque seu horário. Rua 9 de Julho, 1956, telefone 3331-4269, Depilbelly, Centro de Depilação. E o Dá Licença com Marcelo Correia acompanhou um coquetel super incrível na Companhia da Moda. Vamos dar uma olhadinha? Se você quiser ver mais um pouquinho, gente, acesse www.dalicença.tv. Atenção! A clínica da doutora Ginara Altemari, a Amigo Bicho, mudou de endereço. Agora atendendo na Rua Mato Grosso, 1956, no Jardim Brasil, com o mesmo telefone, 3339-1312. Conta com uma novidade, agora com serviço de pet shop. Então já sabe, quer o melhor profissional para o seu bichinho? Clínica Veterinária e Pet Shop, Amigo Bicho. Bom, de volta e agora tricotando com o Marco Tornelli, que nós já discutimos o artista multimídia. Marco, seguinte, vamos para a parte de música que eu já senti que é o seu forte. Você começou a tocar quando é pirralho, tudo, né? 12, 13 anos. Acho que tudo na minha vida começou lá quando era pirralho. Essa parte artística sempre me enveredou nessa época. Sempre tive esse foco, sempre tive esse lado mais forte como artista. De compor, escrever, às vezes interpretar. Nas brincadeiras de criança ali com os primos ou com a irmã, já existia essas coisas, formar bandinha, pegar as panelas da avó para bater. Aquelas coisas típicas que criança sempre faz, né? E já começou ali. E aos 12, 13 anos que eu fui realmente ter acesso ao meu primeiro instrumento. E aí começar a aprender de forma autodidata. E aí fui buscando e não parei mais. Até hoje estou lá tentando aprender a tocar alguma coisa. Tentando aprender a tocar. Né? Me diz uma coisa,
Que instrumentos musicais você toca? Eu não sei, eu ouço muitas pessoas falarem, eu toco isso, aquilo lá, aquilo acolá, sabe, quantidade. Então eu queria saber quais são os instrumentos que você toca e depois tem uma perguntinha. Tá, é difícil de especificar. Sério? Porque a gente a gente brinca com todos os tipos de instrumentos, né? Então, do piano, harpa, viola, violão, baixo, guitarra, que é o meu foco, né? Guitarra. Tem tantos instrumentos, pandeiro, bandolim, triângulo, cavaco, triângulo, parte de percussão, toquei muito percussão. Numa época em que eu dava aulas nas oficinas culturais aqui em Araraquara, para as escolas carnavalescas. E a gente acabou se voltando mais para a percussão, né, naquela época. Mas ainda assim, o meu foco sempre foi os instrumentos de cordas, né? Então, de instrumentos de cordas eu já toquei muita coisa. Alaúde renascentista, alaúde medieval, cítara, pandora, que é um instrumento grego antigo, samisen, que é um instrumento japonês, que eu gosto muito, tô louco para comprar um, inclusive. Meu Deus! Tô doente para comprar um. Eu sempre gostei muito de música experimental, então sempre gostei de instrumentos exóticos, coisas que não existiam assim no cotidiano das pessoas. Então eu buscava sempre esses instrumentos para tocar, ou afinava o meu violão de uma forma diferente, para simular o som de uma cítara. E eu sempre tentei buscar essas coisas, né? Brincava com isso. Então, acho que é isso? A gente tenta brincar com vários instrumentos. Que loucura, ele aprendendo a tocar vários instrumentos, eu nem toco palma direito, você não tem noção. Toca campainha, né? Às vezes nem funciona, pra ser sincero. Me diz uma coisa, a pergunta que eu queria fazer, você acha que é importante para um artista musical ele dizer a gama, a variedade de instrumentos que ele toca, ou é mais interessante ele tocar um ou dois, mas muito bem sem referência no que faz? Excelente pergunta. O que eu poderia dizer é que o que eu acho mais importante, o que eu acredito ser mais importante, não é a quantidade de instrumentos que o cara toca, e nem a qualidade com que ele toca determinado instrumento, mas a verdade com que ele toca esse instrumento, né? É a forma, ele poder expressar a verdade que ele tem dentro de si. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com o virtuosismo, né? O cara toca muito bem, o cara é preciso, as notas saem fluentes e tal. Ou o cara toca vários instrumentos e tal. Acho que isso não é importante. O importante é você pegar um instrumento e saber transmitir com ele o que você tem dentro de você. Você conseguir externar isso, esse sentimento que você tem, e que as pessoas consigam capturar isso. Eu acho que esse é o mais importante. Que bacana, eu não consigo fazer isso nem com palmas, como eu já disse. Talvez a campanha dê certo. Marco, hoje você faz parte da formação da banda Nagar? Nagar, isso. Olha, acertei o nome, Nagar. Nagar. Conta um pouquinho pra gente sobre o grupo. Bom, o Nagar surgiu há 1 ano e meio. É uma banda que há muito tempo eu quero montar. É um sonho que eu tenho desse projeto desde que eu era garoto, dos meus 17 anos. Eu era fanzaço já do Dream Theater e já curtia muito bandas de metal progressivo e tal. E sempre quis montar uma banda nesse estilo. Mas era muito difícil de encontrar pessoas que arriscassem criar esse projeto e seguir essa ideia. Ao longo desse tempo eu vim tentando montar alguns projetos, mas nada deu certo. E parece que agora as coisas estão caminhando bem, né? Há 1 ano e meio eu formei esse projeto, reuni alguns amigos muito queridos, né? E as coisas parecem que estão andando bem. E a gente está compondo já há 1 ano e meio, estamos terminando agora de pré-produzir o nosso primeiro EP, que vai sair, ainda não sabemos quando, por alguns determinados motivos, mas vai sair logo, se Deus quiser. Bacana. Agora me diz uma coisa, para encerrar. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais você, seu trabalho, a banda, por onde? Hoje a forma mais fácil de você encontrar a gente é pelo Facebook. Facebook. Né? Facebook/Nagar Oficial, você consegue encontrar a banda. E Facebook/Tornelli, você encontra a minha página. E aí você pode acompanhar algumas notícias, algumas coisas que estão acontecendo. Eu posto bastante coisas lá. No Twitter também, /Tornelli, né? Tornelli com 2 N's, 2 L's e dois Y L's no e final. Y no final, exatamente. Olha lá, hein? Nossa, que legal. Marco,
Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês por chamarem aqui. Fico feliz. A gente vai encerrando aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo todo o suporte, apoio, comentários motivacionais que vocês vêm dando para a nossa equipe. E tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. Tchau, tchau. Isso aí.